criançada da Igreja de Deus. Abate é todo tem espaço para nós. É o programa Crescendo para Cristo. No primeiro dia da semana, a cada 15 dias, das 10 às 11h30. Não percam! No primeiro dia da semana, às 10 horas da manhã, um programa elaborado para a criançada. Crescendo para Cristo, com louvor e interação. Na apresentação da irmã Miriam Souza e do cooperador Nathaniel Tomás. Amém, meus queridos. E a Ana Luísa falou ali que não sabia qual era a história de hoje, o Felipe e o Nathaniel. Ela disse que não sabia qual era a história de hoje. E a história de hoje, Ana Luísa, é sobre Ana. Você sabe quem é Ana, tio Nathaniel? Amém. É a Ana Luísa? Fala dela? Não. É não. E qual é essa Ana que vai falar? Uma Ana, tio Nathaniel, da Bíblia, uma personagem bíblica, que tem o mesmo nome da Ana Luísa, né? Amém. Deu foi certo. A nossa amiguinha Ana disse que não sabia quem era e é a chará dela. A Ana. É verdade. Mulher de Eucana. Até rima. Vamos lá ler a história de hoje. Verdade, tio Felipe lembrou de algo muito importante. Sim, de fato. A revista, nós utilizamos essa revista aqui e está na página 53. Ana, uma mulher de oração. Felipe, lê para nós o versículo inicial desse estudo. Muito bem, e qual é o objetivo do estudo? Mostrar que a oração é importante. É através dela que possamos viver Muito bem. E vamos aqui lendo o estudo de hoje. E você que já pegou a revistinha aí, na página 53, vamos ler junto comigo. Aqui diz, há muito tempo existia um homem por nome Eucana, que morava em Ramá, na região das montanhas de Efraim. Ele era casado com 2 mulheres. Uma era a Penina e a outra era Ana. Penina, ela tinha filhos, mas a Ana era estéril. O que é estéril, Felipe? É uma mulher que ela não podia ter filhos, Felipe. E aí a Penina, ela podia ter filhos e a Ana não podia ter filhos. Ela era estéril. Penina, por ter filhos, era rival de Ana e a irritava de tal modo que Ana ficava muito triste. Ou seja, a Penina, ela conseguia ter filhos. Aí ela ficava irritando a Ana, porque a Ana não podia ter filhos. Aí a Ana ficava muito triste. E aí ela chorava muito, porque ela queria muito ter um filho e não podia. Aí o marido dela, que era o Eucana, ele ficava preocupado com ela, pois ele gostava muito dela. O marido dela gostava muito dela, e aí ele ficava preocupado por ela ficar triste por não poder ter filhos. E aí todos os anos, Eucana e as suas esposas iam até Siló para oferecer sacrifícios a Deus. E oferecia sacrifício por Penina e por Ana, e oferecia em dobro porque a amava muito. Em Siló ficava um sacerdote chamado Eli, pois ele cuidava do templo do Senhor e oferecia sacrifícios a Deus. Certo dia, após terem oferecido o sacrifício,
Ana encontrava-se muito triste e com muita amargura na alma por não ter filhos. E foi orar ao Senhor, e chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E ali passou o sacerdote Eli. E aí ele viu os lábios de Ana se movimentando, viu a Ana chorando. Aí ele pensou que ela estava o quê? Embriagada. Ele pensou que a Ana estava embriagada. E aí ele falou assim, ó: até quando você continuará embriagada? Abandone esse vinho. E aí a Ana, que estava muito aflita porque queria ter um filho, ela respondeu assim, ó: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebo vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E aí o sacerdote, ele ouvindo isso, tio Nataniel, ele disse para ela o quê? Então, bem interessante a história, você entendeu? Ali a situação de Ana, ela estava muito triste. E dessa forma, o que nós avaliamos? Ela buscou quem? A Deus. Então, diante de algo que ela não podia resolver, Ana não era capaz, ou seja, de gerar um filho. Então, de ter um filho, ela desejava muito. Ou seja, observamos que muitos casais têm desejo de ter um filho. Então já tem casal que deseja muito ter um filho já cedo. Então nós observamos Ana já desejava, e nós observamos o seguinte: ela buscava a Deus, ela era aflita, e no templo ela orou. E ele viu ela ali, viu aquela mulher mexendo só os lábios, aquela mulher está bêbada, pensou que ela estava bêbada e foi falar com ela. E Ana disse que não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu tenho clamado a Deus, eu tenho buscado a Deus, e porque eu sou uma mulher atribulada. Então Eli ficou comovido com aquela mulher, apesar de Eli ser um homem negligente quanto à palavra de Deus, no que cita de deixar o seu filho à vontade. Observamos que ele disse que seria feito conforme ela pediu. Então nós observamos um grande milagre, titia Miriam. Isso mesmo. E aí ele falou assim para ela, tio Nataniel. Ele disse o seguinte: ele falou para ela: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele viu ali o sofrimento dela e ele disse que Deus é quem ia conceder a ela o que ela tanto queria. E o que ela tanto queria era o quê? Um filho, não era? E aí ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido, porque antes ela estava triste, né, Felipe? E aí, Felipe, após isso, ela começou a ficar alegre, comeu, seguiu o caminho dela. E aí, passou algum tempo depois, Felipe, e a Ana, ela teve um filho. O milagre ocorreu, né, na vida dela. E aí, por que que isso aconteceu? Porque ela orou muito, ela buscou muito a Deus, o esposo dela também. E aí ela conseguiu ter esse filho porque Deus teve misericórdia dela. Mas foi por quê? Porque ela orou bastante, ou porque ela teve bastante fé também, não foi? Foi. Exatamente. E aí, meus queridos, o que a gente tira de lição da história de Ana? Que a gente tem que ter muita fé e tem que orar bastante para que Deus realize os desejos do nosso coração. E é por isso que Ana é um grande exemplo disso, porque ela teve muita fé. E quando a gente tem fé, as coisas acontecem na vida da gente se for da vontade do nosso Deus, né, tio Natan? De fato, ou seja,
Deus, ele opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Então, Jesus, ele estava num lugar chamado Getsêmani, ali em um jardim que ele orava, então no Monte das Oliveiras, provavelmente por ali. Então, observamos o seguinte: Jesus, ele muito aflito, porque sabia que tinha que morrer, sofrer, derramar o seu sangue por causa da humanidade. Jesus, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, coisa maravilhosa, coisa esplêndida. Então, nós observamos o seguinte: a vontade do nosso papai tem que ser feita. Aleluia. Amém. E a Ana, ela fez um voto. Ela disse que se ela tivesse um filho, ela ia fazer o quê, tio Nathaniel? Amém. Algo interessante. Ela disse que ia entregar a Deus para servir no templo, ou seja, ajudar ali o sacerdote. E no templo era o sacerdote ali. Então nós observamos que ela desejava tanto ter um filho, desejava a ponto, ela disse: se o Senhor me der, eu vou oferecer para ti, né? Algo muito bonito, que ela abriu mão, ou seja, ela podia dizer que não fazer esse voto, mas ela teve o filho e abriu mão desse filho para deixar no templo. E nós observamos que ela ia de ano em ano com Eucana, porque era o tempo da Páscoa. E nós observamos o seguinte: então ela fez isso. Ela fez isso, algo muito nobre. Ela cumpriu o voto que ela fez, né? Quando ela teve ali o filhinho dela, ela entregou ali para ajudar no templo. E aí, de ano em ano, Felipe, ela ia lá visitar o Samuel. Aí aqui diz, ó: o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Crianças, aprendemos com a linda história de Ana que as nossas orações são muito importantes e que através das orações falamos com Deus e Ele responde conforme o seu querer e a sua vontade. Louvado seja o Eterno de Israel.